Eu já perdi as contas de quanta gente já me perguntou sobre a minha serra de fita aqui no canal. Então hoje, finalmente, o vídeo tão esperado por muitos saiu. Essa aqui é uma Nagano de 500 watts e no vídeo de hoje eu vou dizer por que eu escolhi ela, vou dar a minha opinião sobre a ferramenta e vou aproveitar que a gente está falando de serra de fita para dar algumas dicas sobre os ajustes dela, para você não penar tanto quanto eu, para alinhar a ferramenta e conseguir utilizar ela de forma satisfatória. Eu vou começar aqui dizendo por que eu escolhi essa serra de fita aqui e não qualquer uma outra do mercado. Existem várias marcas e modelos de serra de pequeno porte como essa daqui. Tem muitas e muitas opções no mercado. O que me fez escolher a da Nagano e não qualquer uma das outras foi, primeiro, o motor de 500 watts. Tem uma versão da Nagano bem mais barata que é com motor de 250 watts, eu acho. Eu comprei a de 500 justamente porque eu queria um motor um pouco mais forte que me permitisse fazer trabalhos um pouco mais, entre aspas, pesados com a minha serra. E eu tenho conseguido fazer isso de forma satisfatória. Como, por exemplo, pegar pequenos galhos de árvore de 12, 13 centímetros e abrir isso em pequenas tábuas para usar nos meus projetos. Tenho conseguido fazer e de forma satisfatória com essa serra. Sim, eu sei que ela não entrega os 500 watts prometido, mas as de 300 também não entregam os 300. Então, na minha cabeça, faz mais sentido eu ter 80% de 500 do que 80% de 300. Então, o primeiro ponto que me fez decidir por ela foi a potência do motor. Eu liguei a serra de fita nesse medidor de potência aqui, que vai me dar em watts aqui quanto que a serra vai estar consumindo. Isso é proporcional à força que o motor está fazendo. E eu vou cortar esse pedaço de peroba aqui, de uma cadeira velha, tem mais ou menos 2,5 cm de espessura. Então eu vou cortar forçando um pouquinho, além do que eu costumo usar a serra de fita, para você ver aqui a potência que o motor vai estar entregando para fazer esse corte em específico aqui. Lembrando que quanto mais espessa a madeira, mais vai forçar o motor. Então só para você ter uma noção de quanta potência o motor entrega para fazer um corte como esse daqui. Essa aqui é a potência que está sendo consumida em vazio pela máquina, então 220 watts só para ela funcionar. Agora eu vou cortar a madeira. Então você viu que durante o uso ali foi próximo dos 300 watts, possivelmente ela vai entregar mais fazendo um corte com uma madeira mais espessa, com mais atrito, mas só para você ter uma noção que num corte básico normal a serra entrega aproximadamente 300 watts de potência. O segundo ponto que me fez escolher a Nagano foi a capacidade de suportar lâminas mais largas. Enquanto todas as outras serras de fita pequenas como essa daqui suportam lâminas de até 8, 9 milímetros no máximo de largura, essa aqui suporta lâminas de meia polegada, 12,7 milímetros. É uma das únicas desse porte que suporta essa largura de lâmina. Para você fazer corte curvo, a lâmina estreita é muito melhor e necessária. Mas para você fazer corte reto, como por exemplo as tábuas com galhos ali, ou resserrar uma tábua no meio, a lâmina mais larga é mais eficiente e você consegue ter uma precisão maior no corte reto. Como essa aqui era uma das únicas que aceitava lâmina de meia polegada, foi mais um ponto que pesou a favor dela. E o último ponto decisivo para minha compra foi a altura de corte. Essa aqui tem 11,5 centímetros, não tem nenhuma outra dessa serra de pequeno porte que tenha essa capacidade de corte. 11,5, e se fizer um pequeno ajuste ali na guia, um pequeno desbaste arredondado na guia, você consegue subir mais meio centímetro, até passando um pouco dos 12 centímetros de altura. Não tem nenhuma outra que tenha essa capacidade, e eu já usei 11 centímetros de altura para fazer corte de pequenos troncos, como eu mostrei ali, e ela foi tranquilamente, foi de boa. Então a potência do motor aliada com a capacidade maior de corte, você sabendo a velocidade de avanço consegue fazer muita coisa com essa ferramenta. Então esses foram os pontos que me fizeram escolher a Nagano de 500 watts. Como toda ferramenta de pequeno porte, ela tem seus problemas, aliás, como toda ferramenta, nem só as de pequeno porte, mas ela tem seus problemas, seus defeitos também, coisas que poderia ter nela e não tem, como por exemplo uma iluminação aqui para você trabalhar. E ela é com mesa de chapa dobrada. A chapa é firme, é forte, rígida, é grossa, não teve nenhum tipo de empenamento, nenhum tipo de marca durante o uso nesses 2 anos que eu estou com a minha serra de fita, mas não tem um slot, uma canaleta para você colocar goniômetro, para você usar um goniômetro. Então um pequeno sled vai ser necessário para fazer cortes retos, com um ângulo de 90 graus em relação à lâmina, já que não temos o goniômetro. Ela vem só com uma guia paralela bem simplesinha, bem comunzinha, quebra um galho, mas não é lá grandes coisas, não dá para confiar muito e toda vez você tem que medir manualmente, porque a escala que tem aqui, aliado com a má qualidade da guia paralela, não te dá uma medida precisa para você fazer cortes usando a guia paralela.
Algumas dimensões que talvez você queira saber. A mesa dela tem 30 por 30 centímetros, um pouquinho mais. Aqui a capacidade máxima de corte aqui da lâmina até a coluna dela são 24 centímetros e meio. E a altura máxima, como já mencionado, 11,5 oficialmente, mas com alguma alteração dá para passar de 12 centímetros, caso você queira mexer um pouco na ferramenta. Um ponto extremamente negativo são as guias aqui que conduzem a lâmina, não são de rolamento, são buchas rígidas, e isso é um potencializador de quebra, de rompimento das lâminas. Então essa é uma das alterações que está agendada para eu fazer. Trocar as guias laterais, a parte de trás é com rolamento, mas as laterais aqui é com pinos rígidos, e eu quero trocar isso e fazer guias rolamentadas, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da mesa, para melhorar um pouco, principalmente a questão de suavidade do movimento da lâmina. Eu já vou chegar nas dicas sobre ajustes da serra de fita, mas antes deixa eu falar se eu recomendo ou não a máquina em questão. Para uso hobby, para uso eventual, para uma oficina de final de semana, eu acho que é uma máquina que atende perfeitamente e que é superior às outras opções desse porte aqui que estão no mercado. Eu acho que abaixo dela tem várias, acima delas, daí já entra as serras industriais. Eu acho que é o custo-benefício mais equilibrado que você pode ter para uso eventual. Tá? Lembrando que não é mesa de alumínio, que não tem goniômetro e que não é uma ferramenta que você vai tirar da caixa, ligar e sair usando. Se você tem essa expectativa, não compre porque você vai se frustrar. É uma ferramenta básica para uso eventual e que precisa sim passar por ajustes antes de você usar a primeira vez. Aliás, a curva de aprendizado para você fazer os ajustes e usar uma serra de fita é maior do que outras ferramentas. Por isso que daqui a pouco eu vou passar algumas dicas para acelerar esse processo para você. Mas basicamente eu recomendo sim a ferramenta. Se você souber usar, você consegue fazer muita coisa com ela e possivelmente ela vai atender às suas demandas como marceneiro de final de semana. Eu comprei a minha em agosto de 2023 pelo Mercado Livre, paguei um pouquinho mais de R$ 1.500, R$ 1.530, R$ 1.520, alguma coisa nesse sentido aí. E eu fui olhar ela agora há pouco, antes de gravar o vídeo, e ela está custando exatamente a mesma coisa. Então, 2 anos depois está com o mesmo preço que eu paguei. Na época eu comprei pelo Mercado Livre, quem representa a marca Nagano aqui no Brasil é a Agrotama. Se você for olhar no site deles, é um pouquinho mais barato, só que o frete deles é impraticável para a maioria das regiões. Por isso que na época eu comprei pelo Mercado Livre, que eu pude retirar de graça na agência aqui da cidade. Eu vou deixar o link na descrição do Mercado Livre aqui. Se você tiver interesse em comprar através do meu link, te agradeço. E eu vou deixar também o link aqui das 2 lâminas que eu comprei para substituir a lâmina original. Uma mais estreita um pouquinho, de 10 milímetros, se não me engano, e a outra de meia polegada, ou de 8 milímetros, não sei, e a outra de meia polegada, que é a lâmina de 12,7 milímetros para corte reto. Isso é uma outra dica que eu quero deixar frisada aqui no vídeo. Você comprou uma serra de fita, não importa se é essa ou qualquer outro modelo dessas serras basiquinhas de entrada, não usa a porcaria da lâmina original. Aquilo ali não presta e você vai ver que quando você comprar uma lâmina de qualidade, a ferramenta muda completamente, tanto na performance quanto no comportamento. Tá? Então não fica usando lâmina original, que normalmente são umas porcarias que vêm junto só para encher o pacote para você ter como usar a ferramenta. Ah, uma outra ressalva aqui. Esse tipo de ferramenta não é ferramenta para você que quer tirar uma coisa da caixa e sair usando. Serra de fita precisa de ajustes, muitos testes até você conseguir deixar ela redondinha funcionando. Se você não tem esse perfil da pessoa que quer realmente fazer as coisas funcionar, que tem paciência para fazer ajustes, testar, retestar, reajustar, alinhar tudo bonitinho, não compra serra de fita. Eu não estou falando só dessa, estou falando de qualquer serra de fita. Tá? Toda serra de fita demanda ajustes, não é uma ferramenta que você tira da caixa e usa. Bom, dada a opinião, feitas as devidas ressalvas, eu acho que agora a gente pode partir para as dicas de ajuste e eu vou mostrar algumas outras informações também. Eu vou mostrar aqui 2 alterações que eu fiz na máquina, porque vocês vão ver isso e vão acabar perguntando. Ali tem a saída de coleta de pó, eu tirei o cano original, coloquei uma curva 45 graus ali de cano de 50, que é a bitola, o diâmetro que eu uso na coleta de pó das máquinas pequenas. Então fiz essa substituição, tirando a capa plástica padrão dela e colocando esse cano. Outra alteração que eu fiz, eu coloquei aqui uma fontezinha de 12 volts, dessas fontes de fita de LED, tirei fiação aqui de dentro, então eu abri aqui o conjunto, fiz a alteração no botão de liga e desliga aqui, tirando fios então que quando liga a máquina, sai uma derivação aqui, vai para essa fonte aqui, que aciona uma fita de LED aqui na parte de baixo. Ó, colei uma fitinha de LED aqui embaixo, ó, e daí eu tenho iluminação para trabalhar. Então como ela não vinha com iluminação,
foi isso aqui que eu fiz. Dá um pouquinho de trabalho fazer, mas eu recomendo. É bem interessante esse tipo de alteração aqui, porque daí quando eu ligo a serra, já liga automaticamente a fita de LED e ilumina bem aqui a área de trabalho. Então uma iluminação bem satisfatória aqui, principalmente na área que você precisa enxergar aqui a linha de corte que você vai estar seguindo. Agora eu vou explicar basicamente como você faz o ajuste da serra. Não vou mostrar passo a passo, vou explicar como você faz para você entender a lógica e poder replicar isso na sua serra indiferente do modelo. Antes disso eu preciso te mostrar onde que se faz cada um dos ajustes. O ajuste do volante inferior se faz aqui, nessa parte desses parafusos aqui. Isso está tudo explicado no manual da máquina, mas aqui você ajusta o alinhamento da serra, da fita, em cima do volante inferior, nesses parafusos aqui. Então para cima, para baixo, para um lado, para o outro, você faz o ajuste. O volante superior é feito por aqui. Então você tem uma contraporca, normalmente aqui, que trava ele, e daí com esse manípulo aqui, você muda o alinhamento da fita em relação ao volante superior. E aqui em cima você tem o ajuste do tensionamento da fita, da serra. Então para esticar ela ou para soltar. E daí, aqui do outro lado, deixa eu vir para cá, aqui na lateral a gente tem o ajuste de altura da guia aqui, que você vai ajustar sempre para ficar então próximo do material que você vai cortar. Ele está baixando a guia ou levantando. Nesse caso tem só uma cremalheira aqui com um pouco de atrito, não tem nenhuma trava. E daí aqui você tem o ajuste das guias da lâmina. Então aqui você tem guias laterais que vão manter a lâmina ali no esquadro, digamos assim. E atrás aqui você tem um rolamento que vai segurar a lâmina para ela não ser forçada muito para trás quando você estiver fazendo algum tipo de corte em madeira. Então basicamente esses são os ajustes que nós temos aqui. Então para ajustar a sua serra, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a colocação da lâmina. Para colocar a lâmina você tem que soltar aqui a tensão da roda do volante superior. Então nesse parafuso do topo aqui você vai girar para o lado que baixa o volante superior, para você ter uma posição aqui adequada para você encaixar a lâmina da serra. Soltou o volante superior, você vai ter que tirar aqui um desses parafusos, soltar o outro para a serra conseguir entrar aqui e encaixar na mesa. Então você tem que fazer a abertura de todos os locais por onde a serra tem que passar, para que você consiga vir aqui e encaixar a lâmina nos volantes. Uma vez que você encaixou a fita aqui, o que você vai ter que cuidar? Os dentes da serra de fita são virados aqui para baixo, ó. Deixa eu dar o foco aqui. Ó, os dentes são virados para baixo. Já vi gente colocar a serra fita aqui ao contrário e reclamar que a serra não está cortando. Então os dentes, a ponta virada para baixo aqui, você vai encaixar. E daí o que você precisa fazer? Você tem as guias aqui que tem o ajuste, tanto lateralmente quanto na parte de trás. Você vai soltar todos esses parafusos. Então você vai soltar aqui, vai deixar solta essa guia aqui, vai soltar aqui, vai deixar solto, vai soltar o de trás e vai deixar solto também. Então solta todas as guias e aqui na parte de baixo também tem guias. Ali na parte de baixo da mesa. Então aqui, normalmente você tem um pouco mais de dificuldade para chegar até nas guias, mas dá para chegar. Senão você pode tirar a mesa a primeira vez para você pegar o jeito. Você vai soltar aqui os pinos laterais e o rolamento da parte de trás vai deixar tudo solto. Tá? Nenhum desses parafusos aqui vai estar apertado, porque você precisa que a serra, que a fita, corra livremente. Feito isso daí, aqui na parte do topo você vai girar então, vai apertar isso aqui para dar tensão na fita e daí você vai começar os ajustes. Quanto que você vai apertar isso aqui? Menos do que para arrebentar a fita, é claro, mas muita gente não tem essa noção. Então você vai vir aqui na lateral e vai pressionar um pouquinho com o dedo. Ó. Ela tem que ir uns 2, no máximo 3 milímetros para o lado quando você faz um pouquinho de pressão. Não é fazer força, é encostar aqui e fazer um pouquinho de pressão. Tá? Que nem apertar um botão de controle remoto. Foi uns 2 milímetros para o lado aqui, beleza, está na tensão correta. Não aperta demais e nem de menos. Colocou a fita, soltou todas as guias, deu tensão na fita aqui, você vai começar a ajustar a fita nos volantes. É aqui que mora o problema da grande maioria das pessoas. Você vai ajustar primeiro no volante de baixo, nunca você vai ligar a serra antes de ver se está tudo ok. Então você vai com aqueles parafusos lá na parte de trás, mexendo o volante aqui e com o dedo você vai girando ele para a serra fazer o alinhamento, para a lâmina ficar alinhada no volante, na borracha do volante. No volante inferior, isso vai ser bem difícil de mostrar, mas você tem que deixar a lâmina bem distribuída, usando toda a parte de borracha. Ela tem que ficar centralizada no volante aqui, o mais centralizada possível. Eu vou tentar mostrar isso para você. Ó, aqui é bem complicado de mostrar, mas esse é o melhor ângulo que eu consigo e a melhor imagem que eu consigo fazer. Aqui a lâmina ela tem que ficar bem distribuída, bem centralizada no volante inferior. Então você vai fazer esse ajuste com aqueles parafusos na parte de trás ali, seguindo as instruções do manual, e você vai girando com o dedo aqui, ó, para a lâmina ficar literalmente centralizada no volante inferior.
O volante superior é onde a maioria das pessoas erra na hora de fazer a configuração. Muita gente acha que tem que centralizar a lâmina aqui também, e é aqui que está o problema. Aqui a parte do dente, a parte das costas do dente aqui, deixa eu pegar uma outra lâmina para mostrar. Essa parte aqui, assim, onde termina o dente, ó, essa parte aqui tem que ficar o mais centralizada possível no volante de cima. Tá? Não a lâmina inteira centralizada. Essa parte aqui você vai tentar deixar isso no centro do volante superior. Com uma lâmina mais larga, nem sempre isso é possível nessas serras mais compactas, mas se for uma lâmina mais estreita, é isso que você vai tentar, deixar essa parte aqui centralizada no volante. Então você vai mexendo naquele parafuso ali da parte traseira da máquina para fazer a regulagem. Um lado que você mexer, ele vai ir a lâmina para um dos lados, para uma das direções, e o outro lado, obviamente, vai para outra. Então o que você vai tentar fazer? Tentar deixar a parte da dentição ali, atrás, as costas do dente, centralizada na borracha do volante superior. É isso que você vai tentar fazer. Então é mais ou menos isso daqui. Quanto mais centralizado você conseguir deixar essa parte aqui das costas do dente, no volante, na borracha, melhor vai ser a precisão de corte da sua serra de fita. Então volante inferior, fita totalmente centralizada, o mais centralizada possível, e no volante superior você vai deixar a fita correndo no centro da borracha, a parte dos dentes correndo mais ou menos no centro da borracha. Isso é o que você precisa cuidar. Feita essa regulagem, lembrando que você vai estar com todos os parafusos aqui soltos das guias aqui, feita essa regulagem da fita, da posição dela, você vai travar todos os parafusos do volante superior e inferior ali para deixar essa configuração salva, digamos assim, na sua máquina. E agora você vai fazer a configuração aqui das guias, tanto as laterais quanto o rolamento aqui da parte de trás. A fita, a lâmina aqui, não pode ficar encostando nessas guias, tem que ficar uma pequena distância. Ela só vai encostar nas guias quando você fizer força para fazer algum dos cortes que você vai usar a sua serra de fita. Então quando forçar um pouquinho para o lado, vai encostar na guia lateral, quando forçar para trás, em todos os cortes, vai encostar no rolamento da parte de trás. Como que você faz essa configuração? Você pega dois pedaços de fita crepe, aqui eu tenho um colado em cima do outro, você vai colocar aqui ó, na lâmina, assim. Daí você vai subir a lâmina ali no meio das guias, ó. Ela vai estar toda solta aqui, você puxa para fora, você vai subir ali no meio das guias, dois pedacinhos de fita crepe, daí você vai encostar e vai parafusar, vai prender aqui as guias, tanto as laterais quanto a da parte de trás. Você faz isso nessa parte superior aqui e lá embaixo da mesa a mesma coisa. Então, duas fitas crepe aqui é o que você usa de gabarito para você fazer o ajuste das guias laterais e do rolamento da parte das costas da fita. Fez isso aqui, você vai ter uma distância mínima entre as guias aqui que vão conduzir a lâmina de forma adequada e correta. Depois que você fez esses ajustes, você gira o volante ali com a mão primeiro para ver se não está enroscando, se não está batendo em nada, se não desalinhou o volante inferior quando você regulou o superior ou vice-versa. Então faz essa verificação antes. Se você vê que a fita está correndo tranquila, não está enroscando em nada, não está batendo em nada, você está pronto para ligar a sua serra pela primeira vez. Agora, para a gente fechar o nosso vídeo, duas dicas aqui sobre a utilização da serra de fita. A primeira delas, você nunca vai deixar a guia aqui muito levantada, muito longe da peça que você vai cortar. Então, se você vai cortar uma madeira de 1 centímetro aqui, você não vai deixar os 11 abertos aqui para cima, você vai deixar o mais próximo possível aqui, a ponto de não atrapalhar a visualização aqui do que você está fazendo, mas não a ponto de ficar totalmente levantada. Quanto mais lâmina suspensa aqui, sem as guias você tiver, forçando durante o corte, mais você tem a probabilidade de rompimento da lâmina. E mais você perde a precisão do corte que você está fazendo também. Então sempre a guia o mais próximo possível. Eu procuro deixar uns 2 centímetros acima da peça que eu vou cortar, que me garante que eu vou enxergar corretamente aqui onde eu quero fazer o corte e que vai me promover segurança e precisão o suficiente para aquilo que eu estou fazendo. Outra coisa que você tem que observar em relação a cortes curvos, nunca forçar demais para fazer uma curva que a lâmina não tem capacidade de fazer. Lembrando, lâminas mais largas, você tem um ângulo de curvatura menor, você consegue fazer curvas menos fechadas, menos acentuadas. Então, quando a lâmina for estreita, você consegue fazer curvas um pouco mais sinuosas, digamos assim. Então você tem que cuidar muito disso, porque se você força demais lateralmente aqui para fazer uma curva que a lâmina não tem capacidade, você vai estar forçando a lâmina contra as guias laterais e possivelmente vai estar promovendo o rompimento, a quebra da lâmina da sua serra de fita. Ó, uma coisa que eu já estava esquecendo de comentar aqui, ó, quando você vai guardar a sua serra de fita, você nunca vai guardar ela com a fita, com a lâmina tensionada, tá? Sempre você vai soltar. Então vai guardar, não vai mais usar? Vem aqui em cima, no ajuste, solta aí 1,5 volta, 2 voltas para ela ficar soltinha aqui, ó.
Que daí esse excesso de força, essa tensão que o volante fica fazendo aqui, não vai promover a quebra da fita. Então uma alteração de temperatura ou simplesmente a pressão que fica fazendo na solda, na emenda, pode fazer a fita romper. Então sempre que você for guardar, vai ali no botão de ajuste ali e solta um pouquinho para liberar a tensão da fita. Bom, esse aí foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha aprendido alguma coisa de útil ou de interessante. Caso tenha alguma dúvida sua que eu não respondi, deixe um comentário aqui, dentro da minha disponibilidade eu venho aqui responder e interagir com todos vocês. Se você gostou do conteúdo, quiser compartilhar com seu amigo ou deixar um like aí, te agradeço demais. E não esqueça de conferir também os links que estão aqui na descrição do vídeo. No mais, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.